Vivemos dias intensos, cheios de sinais, incertezas e acontecimentos que nos fazem refletir sobre o tempo em que estamos vivendo. A palavra de Deus já nos alertava que haveria momentos assim, tempos em que muitos estariam distraídos, acomodados, até esquecidos de uma das maiores promessas do Evangelho, a volta de Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que ele virá como um relâmpago, num abrir e fechar de olhos. Será repentino, inesperado para muitos, mas gloriosos para aqueles que estão preparados. A grande questão é: estamos realmente prontos para esse momento? Hoje vamos refletir sobre a urgência da volta de Jesus e a importância de vivermos vigilantes, firmes na fé e alinhados com a vontade de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 11 diz: venho sem demora. As profecias sobre a segunda vinda de Cristo são mais abundantes do que as profecias acerca da primeira vinda. Todas as profecias da primeira vinda cumpriram-se literalmente. As profecias da segunda vinda estão se cumprindo e cumprir-se-ão da mesma forma. Mas como Jesus voltará? Em primeiro lugar, Jesus voltará pessoalmente. Atos capítulo 1, versículo 11 diz: esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. O mesmo Jesus que nasceu numa estrebaria, trabalhou numa carpintaria, morreu numa cruz, deixou seu túmulo vazio e voltou ao céu, voltará fisicamente e pessoalmente. E ele mesmo disse em João capítulo 14, versículo 3, voltarei e vos receberei para mim mesmo. E em segundo lugar, Jesus voltará visivelmente. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quanto os traspassaram. Quando Jesus aparecer nas nuvens com grande poder e glória, todas as pessoas de todos os lugares, nos mais diversos fusos horários, verão o Filho do Homem na sua majestade e serão tomados de perplexidade. Oh, aquele dia será o dia mais glorioso e ao mesmo tempo o dia mais aterrador da história. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Em terceiro lugar, Jesus voltará audivelmente. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta, e Deus descerá dos céus. A segunda vinda de Cristo não será um acontecimento secreto e inaudível. Mais forte do que qualquer trovão, sua palavra de ordem será ouvida. A voz do arcanjo ecoará pelos quatro cantos da terra e a trombeta de Deus soará retumbantemente. Naquele dia, enviará os seus anjos com grande clamor de trombetas. Além de todos os olhos o contemplarem, todos os ouvidos também o ouvirão. E em quarto lugar, Jesus voltará inesperadamente. Segundo Pedro capítulo 3, versículo 10. Virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. A vinda do Senhor não será num dia óbvio. Assim como o ladrão chega de surpresa, sem mandar um aviso, também Jesus voltará quando os homens não estarão apercebidos. O próprio Jesus enfatizou nessa verdade em Mateus capítulo 24, 38 e 39. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim será
também na vinda do Filho do Homem. Por causa dessa imprevisibilidade da sua volta, Jesus ainda adverte: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Mateus capítulo 24, versículos 43 a 44. E quinto lugar, Jesus voltará repentinamente. Mateus capítulo 24, versículo 27. Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Jesus voltará rapidamente, num momento, num abrir e fechar de olhos. A vinda de Jesus vai ser tão repentina como o fuzilar de um relâmpago. Assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma outra extremidade dos céus, assim será no dia do Filho do Homem. Lucas capítulo 17, 24. Naquele dia não haverá tempo para se preparar. E sexto lugar, Jesus voltará inescapavelmente. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Aqueles que se deixam enganar pelo ensino dos falsos profetas, duvidando da segunda vinda de Cristo, vivendo despreocupadamente neste mundo destinado ao juízo, como se aqui fosse lugar de paz e segurança, serão surpreendidos com a gloriosa manifestação do Senhor. Como uma mulher grávida também é surpreendida pela dor do parto. A segunda vinda de Cristo é inevitável e inescapável. E em sétimo lugar, Jesus voltará vitoriosamente. Mateus capítulo 25, versículo 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Jesus voltará poderosamente, gloriosamente e triunfantemente. Virá entre as nuvens acompanhado de um séquito de anjos, trará em sua companhia os remidos e colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Julgará as nações e lançará no lago de fogo o dragão, o anticristo, o falso profeta, os ímpios e a morte. Aquele dia será glorioso para os remidos e terrível para os que rejeitaram a sua graça. O apóstolo Pedro diz que os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e incendiados serão desfeitos, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Nós, porém, receberemos novos céus e nova terra. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa da qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus, nova terra, nos quais habita a justiça. Segundo Pedro capítulo 3, versículos 10, 12 e 13. E reinaremos com ele para sempre e sempre. Ó dia glorioso será aquele em que o nosso Senhor virá. A volta de Cristo não é apenas uma promessa distante, é uma realidade que se aproxima a cada dia. E quando esse momento chegar, não haverá mais tempo para ajustes, arrependimentos tardios ou decisões adiadas. Por isso, o chamado de Deus para nós é claro: vigiai,
Estai preparados, permanecei firmes. Não podemos viver como se tivéssemos todo o tempo do mundo, porque a vinda do Senhor será rápida, num abrir e fechar de olhos. Que possamos viver cada dia como se fosse o último, com o coração alinhado, fé viva e os olhos voltados para o céu. Porque aqueles que esperam em Jesus não serão pegos de surpresa, mas viverão a alegria do encontro com o Senhor. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém. Afinal, preparar vidas para a volta de Cristo é uma missão urgente. Que Deus abençoe a sua vida grandemente e até o próximo vídeo.